O que te impede de chegar ao destino? Olá, graça e paz, que alegria estar com você mais um dia para nos expormos à Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu gostaria muito de tomar como base e fundamento para a nossa reflexão nesse dia a história de um homem chamado Terá. Terá foi pai de Abraão. Você pode ler a história desse homem no capítulo 11 do livro de Gênesis. Há alguns detalhes interessantes na vida desse homem que eu gostaria, inclusive, de usar como analogia para a minha vida e para a sua vida. Quando nós lemos o capítulo 11 de Gênesis, nós nos deparamos com algumas informações, como, por exemplo, Terá teve 3 filhos em Ur dos Caldeus. Um deles chamava Abraão, o outro deles chamava Naor e o outro chamava Harã. A Bíblia diz que Harã, um dos seus filhos, morreu ainda quando estava em Ur dos Caldeus. Isso nos leva a pensar a dor de um pai que perde o filho. Isso vai contra toda a natureza. Um pai deveria ser enterrado pelo filho e não um filho ser enterrado pelo pai. Certamente há muita dor, há muito sofrimento, há muito choro, há muitas marcas na vida desse homem chamado Terá. O que é interessante na história é que a Bíblia diz que logo após a morte de Harã, Terá, juntamente com seus filhos e as suas noras, eles saem em direção à terra de Canaã. E é interessante porque a Bíblia diz que na metade do caminho, Terá chega numa cidade chamada Harã. E ali Terá estabelece a sua vida, sua família, e a Bíblia diz que Terá morre em Harã. E por que eu estou usando essa história como analogia? Inclusive relacionado com a pergunta que eu fiz no início desse vídeo. O que te impede de chegar ao destino? Obviamente que quando eu falo de destino, eu posso com muita propriedade aplicá-lo tanto ao destino eterno, quanto ao destino no sentido dos meus propósitos, dos meus alvos, daquilo que Deus deseja para a minha vida. Eu posso aplicar tanto num contexto quanto no outro. Mas o que eu quero me debruçar com você aqui nesse dia para pensarmos com profundidade é exatamente sobre o que pode acontecer no meio do caminho que pode nos impedir de chegar ao nosso destino. O que eu acho interessante nessa história é que o nome do filho era Harã. Harã era o nome do filho que Terá tinha perdido ainda em Ur dos Caldeus. Quando ele está caminhando rumo à terra prometida, a terra de Canaã, ele se estabelece exatamente numa cidade com o mesmo nome do seu filho. E aí eu fico pensando quais recordações, quais lembranças, quais dores fizeram parte da vida de Terá quando ele viveu em Harã e chegou ao ponto de morrer em Harã. Ou seja, a sua vida em Harã chegou ao fim, a ponto de interromper a sua marcha, a sua trajetória rumo à terra prometida. Eu fico pensando exatamente nisso. O que será que pode acontecer na nossa vida, na nossa história, que pode nos impedir de chegar ao nosso destino? Quais são as dores pelas quais você e eu temos estado presos? Sabe por que eu penso nisso, querido? Eu penso exatamente porque muitas vezes o que nos impede de avançar rumo ao nosso destino, rumo aos nossos sonhos e aos projetos que Deus tem para nós, é exatamente o fato de nós nos mantermos presos ao passado. Querido, muitas vezes quando nós
ficamos vivendo em função das nossas experiências do passado, nós perdemos a oportunidade de romper e de chegar ao nosso destino. Quantos de nós não estamos presos em traumas, em decepções, em frustrações, em perdas, sim, perdas que nós tivemos na nossa vida, perdas de pessoas queridas, pessoas que nós amamos, como era o caso de um pai que perdeu o seu filho. Mas eu quero dizer para você, querido, nesse dia, duas coisas importantes. A primeira delas é de que todo luto tem prazo de validade. Todo luto tem prazo de validade. Obviamente que com a perda, com o luto, há choro, há lembranças, há recordações, há sofrimento, não tenha dúvida disso. Mas nós precisamos entender que o luto, ele tem um prazo de validade. Nós não podemos ficar presos numa perda, numa decepção ou numa frustração do passado, por mais autêntica e genuína que ela seja. E a segunda verdade que eu quero compartilhar com você é de que todo sofrimento, toda experiência que Deus nos permite viver, do ponto de vista negativo, aquela experiência que nós sofremos, que nós choramos, que nós perdemos alguém ou perdemos algo que era tão importante para nós. Quando o Senhor permite uma experiência como essa, o propósito de Deus é exatamente nos apurar, exatamente nos preparar, nos forjar para aquilo que está nos esperando lá na frente, lá no futuro. Então o meu conselho para você é o mesmo conselho que o apóstolo Paulo nos dá. Eu acho impressionante, uma das frases que Paulo deixa registrado numa das suas cartas é: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Nós precisamos, se queremos chegar ao nosso destino, se queremos chegar à conquista dos nossos sonhos, dos nossos projetos, e muito mais do que isso, dos sonhos e projetos que Deus tem para nós, nós precisamos nos desvencilhar do passado. Por mais difícil, por mais doloroso que ele tenha sido, eu preciso olhar para frente e preciso ter os meus olhos no futuro, o meu coração cheio de esperança, cheio de expectativa. E eu quero, na verdade, terminar essa reflexão orando, porque eu sei, eu tenho convicção de que há muita gente presa no passado, há muita gente presa numa experiência que trouxe dor e sofrimento, mas eu quero dizer para você que o melhor de Deus ainda está por vir. Eu quero dizer que você precisa ser livre, como a própria Bíblia diz, como um pássaro que é livre do laço do passarinheiro. Que essa seja a minha experiência, a sua experiência, é a minha oração. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, obrigado mais uma vez por uma história tão inspiradora e que nos ajuda a sermos preventivos no sentido de não ficarmos presos às experiências e às dores do passado. Por mais autêntica, por mais genuína que elas tenham sido, eu quero pedir que o Senhor nesse dia, Deus, nos faça provar de uma libertação plena que possa nos fazer viver o melhor de Deus. Nós fazemos como o apóstolo Paulo, nós olhamos para a frente, nós deixamos para trás tudo aquilo que ficou e nós marchamos em direção ao nosso alvo, ao propósito que o Senhor tem na nossa vida. Eu quero abençoar cada vida, quero abençoar cada família nesse dia e eu faço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja livre, meu querido, olhe para frente com esperança e fé, crendo que o melhor ainda está por vir.